Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e esse é o canal Saudade Eterna. O canal Saudade Eterna, ele foi criado para homenagear aquelas pessoas que já partiram e deixaram saudades. Se você tem alguma pessoa que você perdeu, que você sente muita falta e que você queira homenageá-la, eu vou deixar o link aqui na descrição com o e-mail. É só você me escrever que eu dou voz a você e conto a sua história aqui no canal. Antes de começar a nossa próxima história, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com mais pessoas para que outras pessoas possam conhecer as histórias aqui do canal. E vamos para mais uma história agora desta semana. Olá, Jéssica. Achei muito interessante sua iniciativa de homenagear pessoas queridas. O mundo está tão cheio de tragédias e notícias tristes. Falar de pessoas boas e de histórias inspiradoras é um alívio nesse mar de negatividade. Boas histórias precisam ser compartilhadas. Me chamo Bruno, tenho 38 anos. Infelizmente, na minha infância, não tive o amor e o carinho de um pai. Meu pai biológico sempre foi distante. Sempre me tratou com grosseria, raiva, xingamentos e humilhações. Isso desde os meus 10 anos de idade. Nunca entendi esse tratamento, afinal sempre fui um filho exemplar. Era um dos melhores alunos da escola, não criava problemas, era obediente, tentava ser carinhoso com ele, mas ele sempre me afastava. Acredito que certas pessoas simplesmente não nasceram para ser pais e mães. A grande questão é fazer uma criança entender que o problema não é com ela. Em função disso, cresci com um grande sentimento de culpa e abandono, além de uma tristeza que parece me acompanhar o tempo todo. Por volta dos meus 14 anos de idade, conheci o Adilson. Minha mãe tinha uma pequena loja de roupas e precisou trocar algumas lâmpadas antigas. Adilson era eletricista e faz tudo. Não me lembro quem, alguém ou algum amigo indicou para ela. Lembro do Adilson entrando na loja pela primeira vez. Ele era um homem com seus 40 e poucos anos, calvo, corpulento, forte. Tinha mais ou menos a mesma altura que eu na época, 1,75 m. Falava alto, era enérgico e brincalhão. Mexia com todo mundo e espalhava um super alto astral por onde quer que ele passasse. Meu pai não foi com a cara dele desde o primeiro instante, muito provavelmente por ciúmes, já que meu pai sempre foi um cara mal-humorado, ressentido com tudo e com todos. Parecia que carregava uma nuvem negra junto com ele. O Adilson parecia não se importar, muito pelo contrário, ficava cutucando meu pai para ele deixar de ser rabugento. Falava coisas do tipo: "Ei Zé, que cara amarrada é essa, cara? Deixa de ser carrancudo." Já minha mãe sempre foi uma pessoa extremamente extrovertida, comunicativa e com uma ótima energia. Uma ida na esquina com ela às vezes se tornava um martírio para mim, porque ela parava para conversar com todo mundo e o que era para levar 10 minutos virava facilmente 40. Sendo esse tipo de pessoa, minha mãe e Adilson logo se tornaram grandes amigos, pro desgosto do meu pai. Vale ressaltar que nessa época, 24 anos atrás, minha mãe era uma mulher considerada muito atraente. Vários vizinhos de loja a tratavam com extrema simpatia, certamente com segundas intenções. Mas minha mãe sempre foi muito bem na dela. Digo isso porque meu pai tentou criar uma malícia na relação da amizade dela e do Adilson. Mas posso dizer com toda certeza que esse nunca foi o caso. Ele sempre foi muito respeitoso com a minha mãe. Justamente por terem uma amizade tão bonita e verdadeira, que nenhum deles dava importância para as implicâncias do meu pai. Enquanto o Adilson fazia seu trabalho na loja, ele conversava comigo e com meu irmão, que é um ano mais novo do que eu. Ele nos dava uma atenção que nunca havíamos tido com o nosso pai. Era carinhoso com a gente, muito bem-humorado, nos elogiava o tempo todo e nos dava força para cada dilema de adolescente que trazíamos para ele. Após alguns dias de serviço na loja, Adilson seguiu sua vida, trabalhando em outros lugares, mas toda semana dava um jeito de ir nos visitar em nossa lojinha ou em casa. Morávamos muito perto da loja. Conforme os meses foram se passando, Adilson virou um grande amigo da família, um agregado, como algumas pessoas costumam dizer. Era impossível não notar o contraste entre ele e meu pai. Enquanto Adilson era trabalhador, honesto, alto astral, otimista e de bem com a vida, meu pai vivia às custas da minha mãe, não trabalhava, era um verdadeiro parasita, tratava mal minha mãe, meu irmão e eu, e parecia viver na base do ódio e do ressentimento. Nunca foi um pai de verdade,
muito menos um marido. Acho importante abrir um parênteses para falar um pouco do passado do Adilson. Ele era casado com uma mulher lindíssima com quem teve 2 filhos, um casal com a mesma idade do meu irmão e eu. Certa época de sua vida, já com seus filhos por volta dos 12 anos, ele conseguiu construir uma vida bastante confortável para sua família. Mas ele nos contava que a prosperidade trouxe para ele uma arrogância e soberba. Fazia churrasco todos os finais de semana, convidando diversos amigos, viajava bastante e vivia uma vida de ostentação. Nunca entendi exatamente o que houve, mas sei que ele foi à falência. Aqueles amigos de churrasco e bebedeira desapareceram. Seu casamento não resistiu e sua esposa passou a nutrir muito rancor contra ele. Ele ainda mantinha uma boa relação com os filhos, estava sempre por perto e participava da vida deles, inclusive financeiramente. Apesar disso, ambos moravam com a mãe e ele não se relacionou com mais ninguém desde então. Após a falência e a separação da família, ele passou a morar sozinho numa kitnet em uma parte decadente do centro da cidade e lutava para sobreviver. Quando ele entrou em nossas vidas, ele já estava transformado. Tinha se tornado um homem muito humilde, profundamente religioso e honesto, arrependido de todos os seus erros. Era um homem bom e praticava o bem. Partia meu coração saber que ele vivia tão solitariamente. Então, quando ele passou a fazer parte da nossa vida, eu acredito que isso também fez muito bem para ele. Os anos foram se passando e aconteceu com nossa família quase o mesmo que houve com ele. Tínhamos um ótimo padrão de vida até então, estudávamos em escola particular, tirávamos 2 meses de férias por ano no litoral, saíamos para jantar fora de 3 a 4 vezes por semana. Minha mãe fazia churrascos frequentes em casa para todos os familiares e sempre pagando tudo do seu bolso. De repente, do dia para a noite, minha mãe caiu numa depressão profunda, a ponto de ficar de cama, sem comer, sem tomar banho, chorando o tempo todo. Não queria ver ninguém, nem os filhos. Parou de trabalhar. As 4 lojas que tínhamos na época ficaram sem supervisão alguma. Ao invés de assumir as rédeas da situação, meu pai passou a viver como um magnata, levando uma vida de luxos, às custas das lojas que minha mãe construiu. Ele mantinha romances com várias das balconistas que trabalhavam em nossas lojas e justamente por isso fazia vista grossa quando elas nos roubavam. Teve balconista que chegou a construir até casa com o dinheiro dos roubos. Eu, com meus 14, 15 anos de vida, via tudo desmoronar sem poder fazer exatamente nada. Após alguns meses de tratamento psiquiátrico, minha mãe passou a se recuperar aos poucos. Já saía de casa e voltou a se cuidar. Entretanto, por influência do meu pai, ambos passaram a ir todos os dias em casas de jogos de bingo, gastando muito dinheiro dia após dia. Chegaram a um ponto em que os dois não iam mais trabalhar nas lojas, tudo para poder jogar bingo dia e noite. Foi um período terrível. Todos os familiares que antes se solidarizavam com minha mãe sumiram depois que ela e meu pai ficaram viciados em jogos de azar. O problema era que eu e meu irmão não tínhamos mais a quem recorrer. Havia noites em que não tínhamos dinheiro para jantar e não conseguíamos achar os nossos pais. Aí precisávamos pegar dinheiro emprestado, porque não sabíamos quantos dias nossos pais levariam para voltar para casa. Eu, com meus 15 anos, lutava para ser um excelente aluno e naquela época já sonhava em cursar medicina. Durante todos esses anos, foi o Adilson que socorreu a mim e meu irmão. Ele não podia nos ajudar com dinheiro, mas ele nos dava coisas infinitamente mais importantes: esperança, força e fé. Nas inúmeras vezes em que meus pais estavam fora jogando, era ele quem estava com a gente, conversando, ouvindo nossos desabafos, acolhendo nossas dores. Ele nos inspirava a colocar tudo nas mãos de Deus, o que ajudava muito a atenuar nosso desespero. Quando eu dizia para ele que seria impossível cursar medicina, já que eu teria que estudar numa universidade pública, nessa altura nós já estávamos quebrados na mais absoluta falência. Ele rebatia, me lembrando o quanto eu era inteligente e especial. Quando eu dizia que mesmo se passasse em algum lugar público não teria como me manter lá, na verdade eu não teria nem como sequer ir até lá, porque eu não tinha o dinheiro nem da passagem. Ele me tranquilizava, dizendo para focar em um problema de cada vez,
que Deus daria um jeito para mim. Nesses anos tão tenebrosos, uma das frases que ele mais me dizia era que ele viveria para me ver formado médico, que iria me visitar no hospital e que ele gritaria bem alto: Dr. Bruno, meu amigo Dr. Bruno! Porque eu sempre fui muito tímido. E ai de mim se eu ficasse com vergonha dele. Respondia que jamais teria vergonha dele, que na verdade eu teria um extremo orgulho de dividir essa alegria toda com ele. Com muito sacrifício, sofrimento e inúmeras noites em claro, eu fui aprovada em medicina numa universidade federal aqui em São Paulo. Foi uma época extremamente difícil enquanto eu tentava entrar na faculdade, porque a minha própria família me desanimava. Diziam que eu deveria arranjar um emprego para ajudar em casa. Eu sabia que para ter uma chance de ser aprovado, teria que usar todo o meu tempo livre para estudar. Era horrível sentir esse remorso por não poder colaborar financeiramente. Tenho certeza absoluta que sem o apoio do Adilson, eu teria cedido à pressão e teria desistido de estudar. Então, por isso, foi uma enorme alegria contar para o Adilson que finalmente esse sonho havia sido realizado. Ele ficou muito feliz, como se seu próprio filho tivesse sido aprovado, e me falou: Não disse que você ia conseguir, Dr. Bruno? E de fato, eu consegui. Precisei de ajuda de muitas pessoas para me manter durante a faculdade. Como estudava em outra cidade e não tinha dinheiro para voltar para casa com frequência, via o Adilson raramente nesses anos de estudo. A amizade, o carinho, o respeito sempre foram os mesmos, e ele seguiu me dando força para continuar, porque eu pensei inúmeras vezes em desistir. Eram tantas as dificuldades do curso em si e tudo ficava muito pior não tendo dinheiro para fazer nada. Às custas de muito suor e lágrima, me formei médico. Não tive condições de pagar a formatura, então nem eu e nem minha família fomos à festa. Ele não conseguiu ir na minha colação de grau porque era em outra cidade e ele estava trabalhando. Assim que me formei, passei um tempo morando na casa da minha mãe, mas logo me mudei de cidade em busca de melhores oportunidades. Nessa época, o Adilson, com seus 50 e poucos anos, descobriu que estava com artrite reumatoide. Eu ficava em cima dele, cobrando que ele fizesse os exames que eu havia pedido para ele, mas ele era cabeça dura demais e sempre arrumava uma desculpa. Sempre que eu voltava para minha cidade natal, fazia questão de tentar me encontrar com ele. Porém, com a distância, nos víamos poucas vezes durante o ano. Temos o péssimo hábito de achar que as pessoas queridas irão durar para sempre, não é? Chegou a pandemia, passei a trabalhar muito, a ter pouco tempo livre, a cabeça sem preocupações. Tinha medo por mim, pois ainda não havia vacina, por meus entes queridos, por meus amigos. Enfim, era um clima de melancolia e ansiedade 24 horas por dia. E foi nessa época que esse novo vírus levou meu amigo, minha única figura paterna que eu tive na vida. Não consegui me despedir, não consegui agradecer da forma que eu gostaria e que ele realmente merecia. Só fiquei sabendo da sua morte meses depois, quando sua esposa avisou minha mãe, que por sua vez me contou. Fiquei arrasado, totalmente tomado pela tristeza e pelo pesar. Adilson foi um exemplo de pessoa que partiu cedo demais. Espero algum dia poder reencontrá-lo, agradecê-lo da forma que ele merece, dizer para ele que eu sou a pessoa que me tornei hoje graças a ele. E que todas as vidas que eu salvei e ainda hei de salvar, sem dúvida alguma, tem a mão dele por trás. Deus te receba, meu querido amigo. Bruno, que história linda a sua. E eu fico pensando aqui como deve ser difícil você crescer sem uma figura paterna. Você ter um pai do seu lado que você não pode contar com ele. Eu queria dizer que eu sinto muito por você, muito mesmo. Mas também tem a parte boa que foi você ter conhecido o Adilson, né? Pois ele supriu essa necessidade que você tinha, seu irmão também, e que você conseguiu realizar o seu sonho, que é se tornar médico, se formar. Parabéns! É uma profissão muito bonita, em que você pode cuidar das pessoas, que você pode salvar vidas. E esse vírus, ele levou muitas pessoas queridas, né? Muitas pessoas queridas, familiares, que partiram cedo demais com esse vírus. Mas eu tenho certeza que o Adilson tá olhando de lá de cima e tem muito orgulho de você. E com certeza, eu tenho certeza absoluta,
que um dia vocês ainda vão se encontrar. Agradeço de coração por você ter compartilhado essa história aqui no canal e ela vai ficar eternizada, né? A memória do Adilson vai ficar eternizada no canal e eu agradeço por você ter compartilhado. Eu gostaria de te abraçar. Essa história é muito bonita. Receba o meu abraço com todo amor e carinho e respeito aí do outro lado, viu? Muito obrigada. Fica com Deus e até a próxima. E aí, o que vocês acharam dessa história? Responde pra mim aqui nos comentários. E se você ainda não curtiu o vídeo, peço que curta, compartilhe com outras pessoas e ative o sininho para receber novas notificações. Um beijo pra todos e até semana que vem!